Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é domingo, dia 21 de dezembro, e o nosso tema de estudo de hoje é Vocês estavam lá. E vamos direto ao ponto. Vamos a Josué capítulo 24, a partir do verso 2. Então, o último capítulo do livro de Josué, o capítulo 24, a partir do verso 2, que diz assim: Então Josué a todo o povo, disse Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então ele faz uma recapitulação com o povo de Israel do que eles eram, de quem eles eram, de onde eles vieram, ali, no momento em que ele faz essa despedida da liderança do povo de Israel. Eles estavam na região de Siquém, que foi exatamente, de acordo com o texto bíblico, a região onde Abraão recebeu suas promessas de Deus, de que sua descendência possuiria aquela terra. E agora eles estavam ali, onde Josué estava se despedindo da liderança deles, organizando direitinho eles, para que eles tomassem a terra prometida. E agora que eles já haviam tomado praticamente tudo o que era necessário, toda a divisão da terra já tinha sido feita, e agora só precisavam que eles se multiplicassem, que o tempo passasse, para que eles ocupassem o que faltava ainda da terra. E isso era algo que eles fariam com luta, com sofrimento, com dor, mas também de acordo com Deus, com sua promessa sendo cumprindo. Deus se fazendo presente na vida deles. E Josué então volta lá para o começo, da história original deles, dizendo que eles eram descendentes de Tera, pai de Abraão, e que eles vinham de uma terra muito distante dessa terra que agora era a terra prometida. E continua: Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fez percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú dei uma possessão às montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Nesse tempo aqui, nós estamos vendo essa recapitulação em que Deus fala o seguinte: olha, eu dei a promessa a Abraão, eu dei a promessa a Isaque, eu também dei a promessa a Jacó e não me esqueci do seu irmão Esaú. Os edomitas receberam uma possessão, porque eles eram também descendentes de Abraão. E toda a descendência de Abraão foi abençoada por Deus, inclusive aqueles que não eram descendentes de Isaque. Porque Abraão teve muitos outros filhos, de acordo com o texto bíblico. E os seus filhos se tornaram também nações, porque Abraão se tornou um pai de muitas nações. Realmente, os filhos da promessa, os filhos de Isaque, foram os abençoados. Foram aqueles que receberam a promessa divina. Mas Deus não se esqueceu daqueles que não tinham a promessa direta, como Esaú, que recebeu a sua terra em Seir, a terra de Edom, e também de Ismael, que era irmão de Isaque, e que dele vieram as 12 tribos dos povos árabes, e povos árabes que são muito maiores hoje, do que o povo judeu, o povo de Israel, e são hoje uma nação muito poderosa, nações poderosas, todos descendentes de Abraão. Então a promessa de Deus ela se cumpre. Agora, o povo escolhido, Abraão, Isaque e Jacó, Israel, eles receberam sua promessa e receberam a bênção de Deus. Aqui diz então que Moisés foi o líder escolhido por Deus para que eles fossem retirados do Egito e voltassem para a terra que era deles, a terra da promessa, a terra especial. E eles então recebessem a bênção de Deus. Tirando os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao Mar Vermelho. Aqui ele vai fazendo essa descrição de como Deus os libertou do Egito. Uma despedida muito parecida com o que Moisés também fez lá no livro de Deuteronômio, onde ele também faz uma grande despedida, relembrando o povo de Israel sobre tudo que Deus havia feito por eles. Josué faz a mesma coisa, só que de uma forma mais resumida. E continua o texto bíblico. Vamos continuar aqui o verso 8. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes as suas terras, e os destruí diante de vós. E aqui ele faz também uma menção a Balaque, filho de Zippor, que pelejou contra Israel, e também do velho Balaão, o profeta que era de Deus, deixou a Deus,
orientando o povo ali de Moabe a lutar contra o Senhor, a fazer armadilhas espirituais para o povo de Israel. Porém eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. E termina o texto dizendo o seguinte, o texto de hoje, tá? Porque o livro ainda não terminou e o capítulo ainda tem um pouquinho mais. Passando vós do Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Verso 12. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, e nem com o teu arco. E olha só o que Deus fala para eles, olha, eu dei para vocês a terra prometida, eu cumpri a minha palavra a Abraão, eu transformei ele em um pai de muitas nações, mas havia um povo escolhido especial, que era a descendência de Isaac, Jacó, Israel. E esses eu protegi. E agora que Israel estava tomando de volta a sua terra, Deus disse o seguinte, olha, eu livrei. Não foi nem vocês que fizeram aqui os milagres. Não foram vocês que fizeram e aconteceram aqui com suas espadas, com sua força. Fui eu que derrubei os inimigos. Eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu cumpri a promessa que eu fiz para vocês. A lição de hoje, a lição de domingo, ela termina com o seguinte pensamento. Como igreja, de que maneira podemos ter melhor senso de responsabilidade corporativa, ou seja, compreender a ideia de que o que fazemos afeta todos na igreja? Aqui a lição ela faz uma ênfase ao ponto de que quando Deus fala com Israel, ele fala de todos, né? Como se todos tivessem participado disso, porque eles eram o povo de Deus, o povo de Israel. Mesmo que aqueles que atravessaram o Jordão já tinham morrido, né? Só as crianças e aqueles que nasceram no deserto é que receberam as promessas. Mas Deus fala que foi o povo que saiu, né? Todo o povo de Israel. Então esse pensamento que a lição faz, esse desafio para a gente de pensar como uma igreja, como um povo, nós somos abençoados, nós somos protegidos, mas os pecados de algumas pessoas também nos afetam. Lembra Acã, quando eles entraram na Terra Prometida? O pecado dele afetou todo o povo de Israel. Então nós temos que ter um senso de responsabilidade como um povo, porque todos nós somos descendência espiritual de Abraão. Todos nós recebemos as promessas de Deus. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus, mas que estão na igreja, acabam sendo uma grande maldição no povo de Deus, atraindo ira em vez de bênção, repelindo as misericórdias e as bênçãos de Deus. Nós poderíamos crescer muito mais como povo, poderíamos receber muito mais das promessas de Deus. Deus poderia fazer muito mais por nós se nós fôssemos um povo unido. Se o amor de Deus e o amor pelo próximo fossem um lema de todos nós. Então, um grande desafio que a gente pode falar hoje, ou fazer hoje, na lição da Escola Sabatina, é como podemos, como povo, nos unir. O que nós devemos fazer para abandonar o pecado e atrair as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Possamos ser realmente um povo, o povo escolhido, que eu possa escolher, que você possa escolher as bênçãos de Deus. E assim a gente possa caminhar juntinho com Jesus para entrarmos na nossa Canaã celestial. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por tua mensagem de esperança. Que nós possamos ser teus servos sabendo quem nós somos. Somos teu povo escolhido. Somos descendência de Abraão espiritualmente. Confiamos em Ti, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que, como igreja, possamos crescer, sem placa, Pai querido, mas como um corpo de Cristo, como os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Eu te vejo amanhã para a gente continuar o estudo do livro de Josué. Tchau, tchau.